Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje o decreto-lei que cria o Instituto Público de Regime Especial e Gestão Participada, ADSE-IP, substituindo a atual Direção-Geral e procurando com este novo modelo conferir maior autonomia à gestão da ADSE e assim criar condições para uma gestão mais profissional e esperamos mais eficiente, tendo em conta a utilidade pública que é reconhecida à ADSE. O Conselho de Ministros aprovou ainda a criação do incentivo fiscal à produção cinematográfica com o objetivo de reforçar sustentadamente a competitividade de Portugal enquanto local de produção cinematográfica. O Conselho de Ministros aprovou também a conversão da Universidade Nova de Lisboa numa fundação pública ao abrigo do regime jurídico das instituições de ensino superior. O Conselho de Ministros aprovou igualmente os termos e as condições da atribuição de incentivos à mobilidade geográfica de médicos para a sua fixação em regiões menos favorecidas, com o intuito de permitir que os serviços mais carenciados possam aumentar a sua, ou preencher, em alguns casos, a sua dotação de pessoal médico. O Conselho de Ministros aprovou também um conjunto de diplomas que concretizam as orientações que foram aprovadas no Conselho de Ministros do Mar, realizado no início de 2016. Entre as iniciativas aprovadas estão a simplificação do licenciamento da aquicultura, uma medida do programa Simplex, e a criação da fatura única portuária por escala de navio, também uma medida Simplex, um sistema que vai agregar a faturação de todas as entidades públicas competentes nos atos de despacho de largada para cada escala de navio. O Conselho de Ministros aprovou também a reformulação do Registro Nacional de Condutores, por forma a incluir a assinatura e fotografia do condutor e obter dados a registar por via eletrónica, o que constitui um avanço na celeridade e segurança do processo de emissão de cartas de condução, permitindo que essa renovação se possa vir a fazer usando dados já disponíveis para outros documentos e disponibilizando o serviço em toda a rede de conservatórias nacionais que passam assim, onde poderemos passar a tratar do cartão de cidadão, do passaporte e agora também da carta de condução, igualmente uma medida Simplex 2016 e ao mesmo tempo um excelente exemplo de serviço partilhado. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma resolução que autoriza o pagamento de indemnizações compensatórias pela disponibilização dos títulos de transporte intermodais às diferentes empresas prestadoras de serviço público para transporte coletivo de passageiros e aprovou ainda a criação por cisão do sistema Águas do Norte, as empresas Águas do Douro e Paiva e a Cimedouro. Esta proposta foi aprovada já na Assembleia Geral da empresa por 96% de votos expressos. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou 6 projetos de resolução que representam o maior conjunto de contratos de investimento dos 2 últimos anos. Estes contratos somam cerca de 215 milhões de euros, vão permitir criar 525 postos de trabalho e manter 854. Todos estes projetos têm em comum a aposta na inovação e como objetivo o reforço da capacidade de exportação da economia portuguesa, com o objetivo ou com potencial para atingir um impacto positivo na balança comercial e reduzir assimetrias regionais. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou também o programa Capacitar a Indústria Portuguesa enquanto instrumento fundamental de transferência de conhecimento das instituições de ensino superior, universidades e politécnicos para as empresas. Para esclarecimentos das matérias sob sua tutela, as últimas que referi nesta introdução, dou a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Ministro do Ambiente.
Muito obrigado a todos pelo vosso interesse. Dizer que houve de facto 2 diplomas, um diploma e uma resolução do Conselho de Ministros são particularmente relevantes para o Ministério do Ambiente. Começando pelo Decreto-Lei, a criação por cisão do sistema que foi criado pelo anterior Governo das Águas do Norte, recriando 2 sistemas que são as águas do Douro e Paiva e a Cima do Douro. As águas do Douro e Paiva correspondem, grosso modo, à área metropolitana do Porto, um espaço mais alargado para o interior, até Amarante, a Cima do Douro, um espaço mais restrito e apenas no domínio do tratamento de efluentes, portanto, do saneamento. Dizer que, ao contrário do que aconteceu no anterior Governo, em que nem sequer foi a Assembleia Geral das próprias empresas a criação do sistema, com um total aviltar daquilo que são as regras do Código das Sociedades Comerciais, foi obtido aqui um grande consenso, foi aprovado por 96,5% dos votos expressos, o que significa um elevado número de autarquias votou favoravelmente à recriação destes 2 novos sistemas, percebendo que, de facto, o sistema das águas do Norte, que é aquele que se mantém retiradas estas 2 parcelas do território que referi, é um sistema deficitário, foi conseguido junto das autarquias do litoral a garantia do pagamento de uma contribuição tarifária acrescida, isto é, para além do valor que necessariamente têm que pagar pelo custo da água, pagarão um pouco mais para permitir esta compensação de forma direta. E dizer também que o Fundo Ambiental, que foi criado em julho último e que entra em vigor no próximo dia 1 de janeiro, também contribuirá para amortecer este mesmo déficit financeiro que, objetivamente, os sistemas em territórios de mais baixa densidade têm. A outra decisão tomada pelo Conselho de Ministros, corresponde a uma resolução do Conselho de Ministros, foi o de decidir o pagamento devido às empresas privadas de transporte coletivo rodoviário na área metropolitana de Lisboa das compensações necessárias relativas também à imposição por serviço público do passe intermodal. Esta era uma decisão que inexplicavelmente estavam há 3 anos sem pagar, portanto há 3 anos sem pagamento, 2014 e 2015 não foram pagos, certamente terão tido até notícias de alguns desses mesmos operadores, porque foram públicas, dizer que iriam abandonar o passe intermodal, com um gravíssimo prejuízo para as pessoas e para a mobilidade metropolitana, e por isso, depois de um trabalho de longa discussão com os próprios operadores e também com o Conselho Metropolitano, foi ontem assinado, não tinha que vir a Conselho de Ministros, o despacho pelos Ministérios das Finanças e dos Ambientes que fixaram as novas regras e foi hoje decidido o pagamento destas mesmas compensações, que são, com IVA, um valor de 13,9 milhões de euros, corresponde mais ou menos a um valor que ronda entre os 4,4 e os 4,9 milhões de euros em cada ano. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro da Economia. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Foram hoje aprovados um conjunto de investimentos importantes, foram aprovados novos contratos de benefício fiscal para um conjunto importante de investimentos, como foi aqui referido, é o maior conjunto de investimentos já dos últimos 2 anos e o que se tratam são 215 milhões de investimentos em áreas tão diferentes como o automóvel, o plástico, a indústria de plásticos e de fabricação de chapas de metal, etc., com a indústria do turismo e também em regiões tão distintas do país como Bragança, Barcelos, Figueira da Foz, Arcos de Valdevez ou Porto. Estes investimentos são investimentos na indústria transformadora, com um enorme potencial de aumento de exportações, que vão contribuir não só para a criação líquida de novos postos de trabalho, de 525 postos de trabalho, mas também para a manutenção direta de 854 postos de trabalho, tendo também um efeito importante, indireto, nas empresas fornecedoras destes novos projetos. Trata-se de investimentos com grande relevância para o crescimento económico do país e que foram hoje aprovados os benefícios fiscais dentro de um processo de investimento que estava em curso, tendo em conta também a relevância deste investimento para a modernização, para a inovação, para o crescimento da economia portuguesa e para a criação de emprego, que é o que está em causa nestes contratos. Tratam-se de empresas de origem francesa, canadiense, australiana e também de empresas nacionais.
Paralelamente também, e foi aqui referido, foi aprovado um programa para capacitar a indústria portuguesa, um programa que estava previsto no PNR, um programa de apoio aos centros de transferência de tecnologia que pretende promover o crescimento económico baseado no crescimento e na inovação, reforçar a competitividade das empresas através da criação de valor e reforçar os instrumentos de apoio aos centros de transferência de tecnologia, ao incentivo à criação de relação entre as universidades e as empresas e, portanto, valorizar mais o conhecimento que existe em Portugal, transformando em valor e em inovação nas empresas. Este programa inclui a criação de um fundo, inclui a mobilização também de fundos estruturais e inclui uma série de medidas de reforço do emprego científico e de valorização dos centros de interface tecnológico. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as perguntas que queiram colocar. Muito obrigada. Boa tarde, Susana Paula, da agência Lusa. Eu fiquei sem perceber muito bem, portanto, estes investimentos são benefícios fiscais para atrair o investimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, queria-lhe perguntar, fazer-lhe uma pergunta um bocadinho à margem do que foi aprovado hoje, mas em relação aos contratos de prospecção de petróleo. O Diário de Notícias esta semana avançou que o Governo tinha cancelado estes contratos, principalmente com a Portofel e com a Repsol. Queria perceber se confirma este cancelamento e quais os motivos que estão por trás desta decisão. Obrigada. Muito obrigada. Sr. Ministro da Economia, se faz favor. Trata-se, de facto, de benefícios fiscais para promover o investimento, que têm cláusulas bem conhecidas. Trata-se do regime contratual, em que são aprovados estes benefícios fiscais em regime contratual e, portanto, que as empresas se comprometem com questões de transferência de tecnologia, de inovação e de criação e manutenção de postos de trabalho, e é ao abrigo deste regime, que é um regime que já existe há alguns anos, que um trabalho conjunto entre o Ministério da Economia, a AICEP e o Ministério das Finanças são atribuídos estes benefícios fiscais que são, de facto, importantes para a atração de investimento estrangeiro, mas também para a promoção de investimento nacional. Há aqui uma igualdade entre as empresas nacionais e estrangeiras. O que está em causa é a proposta de investimento que é feita e que é analisada nesse sentido. Perguntou também sobre os contratos de exploração de produtos petrolíferos, de prospecção. Esses contratos estão, neste momento, a ser revistos, a sua legalidade, etc. E o que havia são algumas situações que estão a ser analisadas de incumprimento de alguns aspectos dos contratos e os promotores estão a ser notificados e, portanto, vamos aguardar essa notificação, vamos aguardar também qual é a resposta desses promotores privados e é essa situação que estamos neste momento. Não, os promotores estão a ser notificados e estão a ser notificados com diferentes situações. Os casos em que houve incumprimento, haverá, obviamente, uma anulação dos contratos. Os casos em que houve incumprimento, poderá haver os promotores também poderão recorrer para que sejam analisadas as razões que são evocadas para pôr em causa esses contratos, mas é isso que estamos a fazer. Isto seguiu os pareceres da Procuradoria-Geral da República, seguiu os pareceres de avaliação jurídica e técnica e aguardamos depois também qual é a resposta que vamos ter, mas é esse o processo que está a ser feito. O que lhe posso garantir neste processo é que será garantido o cumprimento da lei e será também garantido estritamente o que é o interesse público. Apenas para acrescentar, portanto, penso qual era a sua dúvida, mas penso que ficou clara. Não se tratam de incentivos fiscais para os setores referidos pelo Sr. Ministro, mas de contratos com empresas que atuam nesses setores, portanto, em contrapartida do investimento feito. Muito obrigada pela sua pergunta. Pedro Zambujo, da RTP. Uma pergunta para o Sr. Ministro do Ambiente. Pedi-lhe que se pudesse desenvolver aqui uma ideia que foi já referida pelo Sr. Secretário de Estado
Carlos Martins, relativamente, e já que falávamos do setor das águas, relativamente à necessidade que o Sr. Secretário de Estado afirmou de serem ajustadas as tarifas da água, no caso para requalificar a rede de abastecimento. Diz que o Sr. Secretário de Estado que a maioria das tarifas não cobre os verdadeiros custos. De que maneira é que isso pode ser feito? Será em contacto com os serviços que prestam esse serviço? Qual é a posição do Ministério do Ambiente? Obrigada. Sr. Ministro. Muito obrigado pela pergunta. Como sabe, fazer só uma distinção simples. Existem sistemas em alta e sistemas municipais. Sistemas em alta são os sistemas multimunicipais, as mais das vezes, e estamos a falar da água desde a origem até o reservatório. Origem, tratamento e reservatório. O diploma que foi aprovado hoje diz respeito a estes sistemas, portanto, aos sistemas multimunicipais, em que o cliente é a autarquia, não são os cidadãos. E dizer-lhe uma coisa que é assim, esta aprovação é muito importante para inibir o aumento do preço da água. Eu explico. A água, por exemplo, no caso da área metropolitana do Porto, com o anterior sistema do anterior governo, tinha um aumento às autarquias de 40% em 5 anos. Isso significou o quê? Por exemplo, que a maior parte dos municípios tivesse que aumentar, naturalmente, o ano passado o preço da água. E é público, aliás, a notícia é de ontem, que com as novas regras, por exemplo, a Câmara Municipal do Porto, as águas do Porto, vão baixar em 2% o preço da água. Já agora dizer também que os diplomas, ou o diploma para o caso da área metropolitana de Lisboa, é mais do que isso, um espaço mais alargado do que esse, está, neste momento, foi aprovado em Assembleia Geral no passado dia 12 de dezembro, e aí não houve nenhum voto expresso contra a própria criação destes novos sistemas, que basicamente são dois, um na Península de Setúbal, a Cimar Sul, e outro que se vai chamar Águas do Tejo Atlântico, que reúne 3 sistemas em alta do norte à de Lisboa, o antigo Cimitejo, a antiga Saneste, as antigas Águas do Oeste. Portanto, isto é no que diz respeito à alta. O preço da água dos municípios, em cerca de 150% dos municípios, o preço que é cobrado aos cidadãos não cobre os custos do próprio sistema. Aquilo que nós estamos a fazer, e foi um grande desafio que foi lançado às autarquias, às quais 90 já aderiram, é que elas criem sistemas agregados para a distribuição municipal. Estes sistemas agregados farão com que tudo seja muito mais eficiente e, com isso, o aumento do preço da água para cobrir os custos, em alguns casos, nem tenha que fazer sentido, noutros casos, poderá ser necessário, porque, repito, há 150 municípios que estão, de facto, abaixo do preço de custo, em que o preço cobrado está abaixo do preço de custo, mas essa é sempre uma decisão de cada uma das autarquias. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tenho duas... Rádio Renascença, Susana Martins, peço desculpa. Tenho 2 perguntas para a senhora Ministra, por favor. Se foi decidido ou não neste Conselho de Ministros a tolerância de ponto para o Natal? E se eu gostava também de perceber, em relação ao comunicado, se esta alteração do regime da ADSE vai implicar alterações no próprio regime, por favor. Se isso implica alguma coisa para as pessoas. Obrigada. Não foi tomada essa decisão. Como sabem, o Sr. Primeiro-Ministro não está no país, está em Bruxelas, mas provavelmente será tomada em breve e será dado dela conhecimento público por despacho do Sr. Primeiro-Ministro. Quanto à segunda questão, a alteração da ADSE é, neste momento, no diploma que foi hoje aprovado, tão só uma alteração orgânica. Ou seja, para explicar, enfim, embora seja um bocadinho técnico, a ADSE era uma direção-geral, ou é ainda, não é? Visto que o diploma ainda não foi publicado, é uma direção-geral, faz parte da administração direta do Estado, passou para a administração indireta, o que lhe confere maior autonomia de gestão e até permitindo uma participação dos interessados nessa gestão. E, portanto, foi puramente uma alteração orgânica, sem prejuízo de, naturalmente, poder haver outras decisões que venham a ser tomadas relativamente à ADSE. Mas o diploma a que me referi
referi, contém apenas esta alteração do estatuto orgânico dentro da administração pública da ADSE, à qual continua a pertencer de pleno direito, mas com maior autonomia de gestão, como outros institutos públicos, do IAPMEI, a Agência Portuguesa do Ambiente, para me referir a 2 exemplos, ou a Agência para a Modernização Administrativa, para me referir a 3 exemplos apenas dos ministros e ministra aqui presentes. Muito obrigada pela sua questão. Susana Barros, Senhora Ministra, queria saber se me pode avançar quais são os termos e as condições para o novo regime de incentivos à mobilidade geográfica dos médicos, que foi aprovado também nesta reunião. E o Sr. Ministro do Ambiente, só para confirmar, porque o senhor na sua intervenção inicial tinha dito que as autarquias iam pagar mais, foi pelo menos o que eu percebi a nível de águas, mas apesar disso acontecer, os consumidores não vão também arcar com esse aumento nas faturas. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro do Ambiente. Já respondo. Se se mantivesse o sistema das águas do Norte, as autarquias iam pagar ao longo de 5 anos, que já passou, e mais 4, a água em 40% mais cara. Já agora, para ter uma ideia também, embora não tenha vindo a Conselho de Ministros, no caso dos municípios da Saneste, portanto Sintra, Cascais e Oeiras, esse valor era ainda superior, era cerca de 50% mais caro. Neste momento, ao longo de 5 anos, as autarquias, no caso que vos trago hoje da Amparo do Porto, em vez de 40% mais, irão pagar 12% mais, sendo que 6 já passaram. Foram os 6,5% deste ano, que ainda foi decisão do anterior governo. E por isso, estes 6% que faltam ao longo de 4 anos permitiram, e dou-vos este exemplo concreto que foi notícia ontem das Águas do Porto, com a eficiência que cada uma destas empresas tem, não ter qualquer necessidade de refletir este custo nos consumidores e, no caso, repito, das Águas do Porto, até o baixou em 2%, quando soube que o aumento para 2017 era marginal. Não lhe posso dar muitos detalhes, mas posso lhe dizer que também haverá incentivos de natureza financeira e que se destina, esta é aliás uma das medidas propostas também para a valorização do interior e que se destinam naturalmente a permitir ou a dar condições mais favoráveis aos médicos que aceitarem lugares vagos em centros de saúde localizados, sobretudo em centros de saúde localizados em zonas menos procuradas ou onde tem havido falta de profissionais de saúde.